Meu nome é Luciana Martins Barbosa, sou advogada do escritório Roberto e Mauro e Advogados. A denominação anterior, para quem conhece, a Aline Roberto Advogados, a gente teve uma mudança na nossa denominação e nós fazemos assessoria jurídica da Fentect. Inicialmente, gostaríamos de pedir desculpas pelo atraso, que nós tivemos um imprevisto lá no escritório, mas, enfim, a nossa intenção aqui é prestar todas as informações e os esclarecimentos necessários referentes a ações judiciais ajuizadas em nome da Fentect. O que nos foi proposto, a mim vai ficar a atividade de informá-los sobre duas ações ajuizadas pela Fentect. Uma delas, a que trata do restabelecimento do pagamento do ADC e também do pagamento do abono pecuniário, em que a empresa suspendeu a remuneração com acréscimo do percentual de 70%. Eu trouxe o PowerPoint apenas para que vocês tenham acesso às informações escritas, memorizando número das ações, um pequeno histórico do que aconteceu, mas, enfim, o primeiro assunto é a ação... Não, nesse aqui não. Só um minutinho. Bom, o adicional de distribuição e coleta externa, o ADC. Como vocês todos sabem, desde novembro de 2014, para quem é carteiro motociclista, a empresa deixou de pagar, na verdade, ela está descontando o pagamento do ADC que já consta no contra-cheque, em razão de ter implementado o pagamento do adicional de periculosidade. Isso por conta da legislação que reconheceu o caráter perigoso para quem utiliza a motocicleta como meio de transporte durante o trabalho, e a legislação determinou que todos os motociclistas que usem o seu veículo, a motocicleta para pagamento, para trabalho, eles devem receber o adicional de periculosidade. No entender da empresa, esses adicionais teriam a mesma natureza e um poderia substituir o outro. Como todos já sabem também, a empresa não retirou o pagamento do ADC do contra-cheque. Ela consta apenas embaixo o desconto do mesmo valor, até porque as duas parcelas têm o mesmo montante. Ambas correspondem a 30% do salário. Bom, inicialmente, a Fentect ajuizou uma ação trabalhista que foi distribuída para a 10ª Vara do Trabalho de Brasília. Nesta ação, a gente conseguiu uma tutela antecipada ou uma liminar, que a juíza determinou o restabelecimento do pagamento do pagamento do ADC. Essa liminar, ela subsistiu por mais ou menos 3 a 4 meses, mas a empresa recorreu por meio de um mandado de segurança e o desembargador Ricardo Alencar Machado, que foi o relator desse mandado de segurança no Tribunal Regional de Brasília, do Regional do Trabalho aqui de Brasília, da 10ª Região, ele simplesmente fundamentou que o impacto financeiro para o restabelecimento imediato do pagamento do ADC seria muito grande, já que seria a nível nacional. O único fundamento que ele adotou foi um fundamento de cunho econômico. Em nenhum momento ele teceu considerações acerca de terem as parcelas a mesma natureza, uma poder compensar com a outra. O único argumento utilizado foi de cunho econômico. Enfim, a tutela foi cassada, a empresa ganhou nesse primeiro momento, mas a 10ª Vara do Trabalho, ao julgar o pedido, ela percebeu que houve uma distribuição equivocada. Ela não poderia ter recebido esse processo, já que o tribunal, quando fez a distribuição da ação, utilizou o argumento que haveria uma dependência com uma outra ação ajuizada pela Fentect. E, por isso, ela extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Significa que essa ação deixou de existir para a 10ª Vara do Trabalho. Por consequência, fomos obrigados a ajuizar uma segunda ação. Aqui tem o número dela, a ação trabalhista de número 800-56, 2016, 510004. Apesar desse número, ela está distribuída para a 7ª Vara do Trabalho. Eu coloquei o número para quem quiser anotar e depois acompanhar no site do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. O andamento está disponível a todos, tá? E, enfim, qualquer necessidade, a gente também fica à disposição para informar, e normalmente a gente encaminha um relatório para a Fentect informando o andamento.
a liminar dessa ação foi indeferida com o argumento de que, entendeu o juiz, que seria necessário reexaminar fatos e provas. A liminar, o que a gente chama tecnicamente de tutela antecipada, e atualmente ela tem um nome diferente, tutela de urgência ou de evidência, a intenção é que se restabelecesse o pagamento imediato. Mas, neste caso, e diferente do juiz da 10ª vara, que entendeu por deferir, ele concluiu que não haveria condições de julgar de uma forma imediata, e nem mesmo deferiu o restabelecimento do pagamento. Na minha opinião, e na opinião da assessoria jurídica, essa necessidade de analisar fatos e provas, documentos, enfim, não seria necessário, porque os documentos todos já foram apresentados ao juiz quando do ajuizamento da ação, mas, de qualquer forma, ele não quis analisar no primeiro momento. Ela tem uma audiência inaugural, que é a primeira audiência da ação em que se tentará uma proposta de acordo para o dia 24 de agosto, e a observação que eu coloquei é a independência dos juízes, porque, apesar de o juiz da 10ª vara do trabalho ter entendido que era possível restabelecer esse pagamento, já o da 7ª vara, que aqui eu coloquei 4ª, mas agora está na 7ª, ele já entendeu que isso não é possível. Cada juiz pode ter um entendimento diferente no momento. Isso, inclusive, justifica ações idênticas que tenham resultados diferentes, o que vai ser consolidado no tribunal. O que eu posso já adiantar em relação à questão do pagamento do ADC? A gente vem acompanhando um certo movimento da Justiça, com um grande volume de ajuizamento de ações. Já tivemos ciência de alguns julgamentos, a grande maioria com o deferimento desse pagamento. Eu falo isso, são ações individuais. Enfim, cada carteiro tem a possibilidade de ajuizar sua própria ação, independente da FENTECD, mas a federação entendeu, até pela sua natureza, que é representar todos vocês, a obrigação de ajuizar essa ação para restabelecer esse pagamento. E é de natureza, a abrangência é nacional. Então, o que a gente já teve também um julgamento aqui no TRT da 10ª região, mantendo o pagamento das duas parcelas, tanto do ADC e do adicional periculosidade, de forma cumulativa, e há também precedentes do TST. É claro que, por outro lado, tem algumas decisões desfavoráveis. Então, o trabalho que deve ser feito nos tribunais, seja nas instâncias regionais, TRTs, e principalmente no TST, é primordial para que a gente consiga já pacificar o entendimento de que tanto o ADC quanto a adicional periculosidade devam ser pagos cumulativamente. A natureza deles é bem distinta, vocês bem sabem. Um é pago a todos os carteiros, o ADC, independente do meio de transporte, a pé, bicicleta, carro, ônibus, motocicleta, e já a adicional periculosidade é exclusivo para aqueles que trabalham utilizando moto, independente da função que exerçam. Então, se são duas causas distintas para o pagamento desses adicionais, eles não podem ser cumulados. A segunda ação, ajuizada pela FENTECD, e foi a última também, trata do abono pecuniário de férias. O que é esse abono? Todo trabalhador que entender por vender 10 dias de férias por ano, isso é permitido, e esse valor dos 10 dias seria 1/3 do período das férias, ele é convertido em dinheiro, em pecúnia, em um abono pecuniário. Eu transcrevi o texto da CLT, que é o artigo 143, que é o fundamento legal. Então, a lei permite que o trabalhador venda 10 dias de férias e o empregador tem que pagar esse valor. Além disso, os Correios, no MAMPS, ele dispunha que esse abono pecuniário de férias teria um acréscimo de 70%, já que o adicional que vocês recebem em relação às férias normais também é de 70%. Esse abono, esse acréscimo de 70%, só para esclarecer, além dos 10 dias de férias que eram vendidos, a empresa também remunerava com mais 70%. Então, ele estava previsto no MAMPS, no módulo 1, capítulo 2, o anexo 12, os itens 44 e 43.
E assim a empresa vinha agindo, ela vinha fazendo o pagamento para aqueles que solicitavam o abono pecuniário, com além do valor normal dos 10 dias de férias, mais o acréscimo de 70%. Os 70% estão previstos no acordo coletivo de vocês. Eu fiz a transcrição da cláusula, que no atual acordo coletivo é a cláusula 59, e que estipula que o acréscimo, que antes, pela Constituição, é apenas de 1/3 do valor das férias, pelo acordo coletivo, vocês conseguiram um acréscimo de 70% do valor das férias. E, no último mês de maio, a empresa soltou o memorando circular 2316/2013, em que ela determinou que, a partir de junho de 2016, não mais pagaria esse adicional de 70%. É claro que essa determinação dela, ela é ilegal, ela é unilateral e ela é prejudicial a todos os seus trabalhadores. O Tribunal Superior do Trabalho editou uma súmula que trata dessa situação, é a súmula 51, que diz que, quando o empregador dispuser sobre algum benefício para os seus empregados, esse benefício ele adere ao contrato de trabalho. Ele passa a ser uma lei vigente entre as partes e o empregador não pode alterar de uma forma unilateral e prejudicial ao seu empregador. Esse é o argumento da ação. A empresa, durante anos, estipulou esse acréscimo de 70% ao abono pecuniário das férias. Não há lei determinando isso, tanto é que outras empresas, quando remuneram seus trabalhadores em relação ao abono, ela simplesmente paga os 10 dias de férias, sem o acréscimo. Mas a empresa determinou que haveria esse acréscimo de 70% também no abono pecuniário. Então, essa regra que ela estipulou, ela, ao aderir ao contrato de trabalho, tem que ser cumprida. A simples revogação por parte da empresa, ela fere a súmula 51, já que traz um grande prejuízo a todos os trabalhadores. Na ação ajuizada, coloquei o número também, a ação reclamação trabalhista 847/30 de 2016, que está na 4ª Vara do Trabalho de Brasília, a gente a postulação apresentada foi a suspensão desse ato interno da empresa, desse memorando, e que ela continuasse a fazer o pagamento do adicional de 70% sobre o abono pecuniário das férias. O juiz entendeu que não estariam configurados os requisitos para conceder a tutela antecipada. Quais seriam esses requisitos? Uma urgência, já que, no entender dele, a supressão desse pagamento não afetaria a vida, não causaria uma emergência na vida de cada trabalhador que postulasse isso a partir de 1º de junho. E a evidência, ele entendeu que deveria haver uma análise de toda a argumentação, inclusive aquela apresentada pela empresa na sua defesa. Nessa ação, há uma audiência de conciliação também marcada agora para o dia 25 de julho. Então, como eu já disse, há uma violação, há uma contrariedade clara ao entendimento jurisprudencial da Justiça do Trabalho como um todo, do TST. A empresa, ao implementar essa mudança, diferentemente do ADC, que ela tem um argumento não apenas de cunho econômico, é de natureza das parcelas. Mas essa ação do abono pecuniário de férias, juntamente com outras mudanças que a empresa vem implementando ao longo do tempo, dos últimos meses, realmente é apenas de cunho econômico. O que motiva tudo isso, e que até eu já falei aqui nessa semana no Encontro das Mulheres, além de outras mudanças que estão sendo feitas, retirada de exames do periódico que a empresa fornece, enfim, tudo é justificado pela crise econômica. E como é noticiado, o primeiro que sofre o impacto nessas mudanças para justificar alterações é o trabalhador. Então, no caso, vocês estão sendo atingidos pelo entendimento da empresa de que, para justificar a redução de custos, a primeira modificação a ser feita é para o trabalhador, nos direitos que ele conquistou, seja por meio de negociação coletiva, como começou o ADC e agora já está no MAMPS,
E aqui, no caso, também em relação ao adicional de 70% sobre o abono pecuniário. O que tem que se fazer é, as ações já foram ajuizadas, o trabalho a ser feito vai ser realmente nas próximas audiências, tanto na audiência em relação ao restabelecimento do pagamento do ADC, quanto também nessa audiência do abono pecuniário de férias, conseguir, e mediante conversa com o juiz, após a apresentação da defesa por parte dos Correios, que a gente consiga essas liminares. E aí restabeleçam os pagamentos, tanto do ADC quanto do próprio 70% referente ao abono pecuniário de férias. A crise econômica é motivo para tudo, hoje em dia. Seja retirada do ITF, das gratificações já incorporadas, que a gente sabe também que isso está acontecendo, não só dentro dos Correios, mas em relação a quase todas as empresas públicas, bancos e as empresas privadas também. Vários direitos, vários cargos estão sendo extintos, várias pessoas estão perdendo seus cargos comissionados com a simples justificativa de vamos reduzir custos. E, por outro lado, outros custos necessários também, especialmente para o pessoal da cúpula dessas empresas todas, esses gastos não são nem sequer considerados para redução. Então, como eu já comentei aqui anteriormente, na palestra de terça-feira, a união de vocês, não somente por meio das ações, mas a mobilização que vocês terão nas próximas negociações coletivas, e que a desse ano vai ser, como sempre foi, mas esse ano deve ser um pouco mais difícil, não um pouco, mas bem mais difícil, porque a empresa vai querer tirar tudo que vocês já conquistaram e que já está previsto no acordo coletivo. Essas duas parcelas certamente vão querer ser moeda de troca, eventualmente. Então, é uma batalha e uma união de vocês que vai ter que ser caracterizada, nesse momento mais do que nunca, para que vocês não percam os direitos já conquistados ao longo desse tempo inteiro. Tá bom? Enfim, a minha apresentação são apenas em relação a essas duas ações, também fico à disposição ao final para eventuais esclarecimentos. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Opa, assim que é bom, todo mundo animado, feliz e contente. A gente vai falar de um assunto agora que é bem tranquilo, bem fácil, bem light, ninguém está bravo com isso, né? A gente vai falar sobre o Postales. Quem aqui tem dúvidas sobre o Postales, levanta a mão. Que beleza! Então eu vou embora, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Bom, para falar do Postales, deixa eu me apresentar primeiro, né? Meu nome é Leandro Madureira, eu sou advogado do escritório Roberto Caldas, Mauro Menezes e Advogados, sou sócio da doutora Luciana, do doutor Rodrigo Torelli, e eu trabalho exclusivamente com questões relacionadas a direito previdenciário. Eu não faço outra coisa da vida a não ser direito previdenciário. Então, falou de aposentadoria, falou de pensão, falou de Postales, falou de qualquer coisa relacionada à previdência, é comigo que vocês vão falar, ok? Eu também sou membro da Comissão de Seguridade Social da OAB-DF, sou membro da Comissão de Previdência Complementar da OAB-DF, estou como subcoordenador da área de Direito Previdenciário do escritório. Minhas especialidades são em Direito Previdenciário e em Previdência Complementar. Para o dia de hoje, eu tracei um breve roteiro. Eu vou tratar do Postales, linhas gerais, uma apresentação de como funciona o Postales. Depois vou falar sobre o famoso equacionamento do déficit. Vou tratar um pouquinho da CPI dos fundos de pensão e, por fim, o que mais interessa a todos vocês, o que pode ser feito, o que a gente já fez e o que ainda pode ser feito no que se refere ao Postales, ok? Bom, com relação a linhas gerais, é importante a gente fazer uma retomada um pouquinho anterior para explicar como é que funciona o Postales, né? Apesar de quase todo mundo fazer parte do plano, muita gente tem dúvida, não sabe o que é esse tal desse BD, não sabe o que é esse tal do Postal Prev, e é sempre importante retomar um pouquinho para que todo mundo fique mais ou menos ali no mesmo entendimento, para que ninguém saia perdendo informação. Então, hoje, a entidade Postales possui dois planos de benefício. Um plano de benefício BD saudado e um plano CV Postal Prev. O que isso significa? O plano BD saudado,
ele já está fechado para novas adesões. Quem entra na empresa não tem como aderir ao plano BD Saudado. Então, adere ao plano Postal Prev. O plano BD Saudado é um plano de benefício definido. O que isso significa? Significa que haverá um benefício, um percentual referente a um benefício que vai ser alcançado, ou que se pretende que se alcance ao final das contribuições, quando a pessoa vai se aposentar. Ou seja, eu tenho um valor, ou eu tenho uma forma de cálculo que eu quero almejar lá no finalzinho, quando eu for me aposentar. Mas a principal característica desse plano BD é que todo mundo, o mútuo, né, a coletividade, participa tanto do sucesso quanto do insucesso. Se der tudo certo, lindo, todo mundo sai ganhando. Opa, sem derrubar água. Se der tudo errado, peraí, tem alguma coisa que eu vou ter que fazer para resolver esse problema. Tá? Com relação a isso, não há nada que se possa fazer. Isso é a forma como foi instituído, desde o início, esse plano de benefício. Ok? Então, todo dia eu recebo ligação, doutor, tem gente aí querendo cobrar dinheiro de mim, e eu não concordo. E, enfim, eu escuto, eu oriento, mas, infelizmente, eu não tenho como evitar que essa pessoa deixe de ser responsabilizada, eventualmente, pelo insucesso do plano de benefício. Ok? Então, tanto os resultados positivos quanto os resultados negativos são compartilhados por todos. E quando eu falo todos, eu incluo a patrocinadora. Quem é a patrocinadora? A empresa, os Correios. Já o plano de contribuição variável, ele é um plano um pouquinho diferente. Por quê? Porque ele é um plano de capitalização, ou seja, eu não sei qual que vai ser o valor do meu benefício final. Está lá descrito a forma como esse benefício vai ser calculada, quantas cotas que vai se pretender alcançar, mas eu não tenho certeza qual vai ser o valor do benefício final. Então, o valor do benefício vai variar de acordo com o número de cotas existentes. Então, no plano BD Saudado, vamos supor que eu quero ganhar lá os meus 20 mil que eu ganho enquanto carteiro, não é isso? Todo mundo ganha? Então, plano BD Saudado, eu quero alcançar lá os meus 20 mil reais. Então, eu vou contribuir para alcançar esses 20 mil reais. Já no plano CV, não é assim que funciona. No plano CV, eu não sei qual que é o valor do meu benefício final. Quando eu me aposentar, a entidade vai fazer um cálculo para descobrir quanto é que eu vou receber todos os meses. Ok? Com relação ao equacionamento do déficit, é importante a gente lembrar de um pequeno detalhe. Resultado deficitário não significa que o dinheiro acabou, certo? O que é o resultado deficitário? O que é esse déficit atuarial? Corresponde à insuficiência de recursos para a cobertura dos benefícios do plano de benefícios dentro de um determinado período de tempo. Ou seja, todo ano é feita uma avaliação atuarial e aí a entidade vai verificar quanto que eu tenho em caixa, X, quanto que eu preciso para pagar os benefícios, Y. Tem diferença para maior entre X e Y? Tem, então o plano é superavitário. Tem diferença para menor? Tem, então o plano é deficitário. Ok? Ou seja, o déficit registra a diferença negativa entre os bens e direitos, que a gente chama de ativos, e as obrigações, que a gente chama de passivo, mas tudo isso dentro de um período contábil. Ok? Significa que o déficit apurado pelo Postales ao longo dos anos, ele vai extinguir com todas as reservas? Não. A gente tem um patrimônio que já é formado, esse patrimônio é relativamente alto, o grande problema é que o déficit também é muito alto. Então, alguns especialistas entendem que o resultado deficitário está muito próximo de atingir todas as reservas existentes no plano, mas isso ainda não foi, de fato, cientificado. Então, não se pode afirmar que esse resultado deficitário promoverá a extinção do plano, como tem gente afirmando por aí, certo? A existência, então, do déficit atuarial sequer implica a necessidade de se fazer o equacionamento. Eu tenho planos que, em algum momento da vida, em algum momento da sua duração, eles terão resultados deficitários. Por quê? Por diversos fatores. A gente teve a crise internacional lá de 2000, todo mundo lembra dela, né? Que quebrou a bolsa lá dos Estados Unidos, o mercado imobiliário explodiu, enfim, aquela bagunça toda. Isso gerou
um verdadeiro caos nos fundos de pensão. Por quê? Porque a maioria dos investimentos realizados pelos fundos de pensão foram afetados pela crise internacional. Se afetou o investimento do fundo de pensão, necessariamente vai afetar o resultado contábil desse fundo de pensão. Então, é possível que eu tenha um déficit dentro daquele determinado período, dentro daquela determinada realidade, e daqui a 5 ou 10 anos esse déficit tenha sido naturalmente retirado da entidade. Como é que naturalmente o déficit pode deixar de existir? Em virtude de investimentos que dão certo, por exemplo. Do mesmo jeito que eu posso ter um resultado do mercado de valores, né, dos investimentos que seja muito ruim, eu posso ter resultados muito positivos. E esses resultados positivos podem contribuir para a eliminação de eventual déficit. Então, a existência de déficit não implica necessariamente no necessário equacionamento dele. No caso do Postales, o que a gente evidencia? Nós tivemos sucessivos resultados deficitários acumulados ao longo dos anos, e esses resultados apontaram, aí sim, a necessidade de equacionamento do déficit. Por quê? Porque a dívida ficou muito grande. Então, em abril de 2016, para fechar com chave de ouro, a gente teve também a aprovação do relatório da CPI dos fundos de pensão, o famoso relatório extraído pela Câmara dos Deputados, e que resultou num verdadeiro, não vou dizer caos, mas todo mundo ficou apreensivo, principalmente os grandes fundos de pensão patrocinados pelas estatais. Então, falando sobre esse relatório da CPI dos fundos de pensão, com relação ao Postales, o que ficou registrado? Nós evidenciamos que foi feita a contratação, né, foi firmado um contrato de prestação de serviços de administração e controladoria fiduciária da carteira de investimento do Instituto Postales, que foi firmado com o BNY Mellon, que é um banco, o Banco de Nova York. Esse banco ele foi contratado para administrar a carteira de investimento e para administrar os recursos do Postales. O que isso significa? Significa que o Postales terceirizou essa atividade. Ele pegou um banco que é famoso, que é reconhecido internacionalmente, que tem de fato, ou tinha de fato, um grande lastro dentro do mercado, e ele falou o seguinte para esse banco: banco, você vai fazer a gestão da minha carteira de investimento. O dinheiro que eu tiver aqui dentro, quem vai investir é você, ok? Ok, todo mundo faz isso. O problema foi que ele falou: além de você fazer a gestão do meu investimento, você vai administrar o meu recurso internamente. Ou seja, o banco BNY Mellon ganhou um poder sensacional, porque ele era o dono do dinheiro e ele era o dono do investimento. Ele botava esse dinheiro onde ele queria. E aí é que surgiu o problema. Por que aí é que surgiu o problema? Porque o BNY Mellon realizou a compra de títulos com baixa rentabilidade ou de procedência duvidosa. O dinheiro Postales estava investido em títulos públicos da União Brasileira, que é uma boa pagadora. E esses investimentos deixaram de ser realizados e passaram a ser investidos em títulos da dívida pública da Argentina e da Venezuela, que infelizmente não são boas pagadoras, com todo o respeito que nós temos aos hermanos. E aí o problema foi que, além disso, foi feita uma estruturação de investimentos do tipo FIC. O que isso significa? São criados títulos pequenos de baixa confiabilidade, eu junto todos esses títulos de baixa confiabilidade num título de média confiabilidade, eu pego mais um monte de título de média confiabilidade, crio um título um pouquinho mais forte de confiabilidade e vendo isso no mercado. Quando eu vou comprar, eu estou achando que esse título é forte, só que esse título é fraco. E aí, quando você investe muito dinheiro nesse título, há um risco grande de ter algum problema. Isso aconteceria no Postales, na minha casa, em qualquer título, em qualquer fundo de pensão, em qualquer investimento financeiro. Tá? E aí, o que o relatório da CPI dos fundos de pensão apontou?
que o investimento dos 3 principais fundos de investimento realizado pelo Postales correspondia a 65% dos recursos do Postales. É dinheiro para danar. Esse é o grande problema. Quando você tem muito dinheiro, você não pode pegar esse dinheiro todo e colocar na mão só de uma pessoa, né? Você não pode colocar toda a sua riqueza, ou a maior parte da sua riqueza, para um agente só tomar conta, ou para um investimento só tomar conta. Você tem que fazer o quê? Você tem que fracionar seu investimento. Eu vou comprar título do Tesouro Direto, vou comprar título do CDB, vou comprar título da LCI, da LCA. Você diversifica o seu investimento. Por quê? Porque se der M, tem outro dinheiro ali para salvar, né? Então você não pode fazer um investimento massivo dentro de uma única perspectiva, porque quando isso dá problema, isso acaba com toda a sua poupança, certo? E aí o que se evidenciou? Que esses prejuízos chegaram ao montante de 2 bilhões de reais. Pouquinho dinheiro, né? E agora o que a gente pode fazer? E o que tem sido feito? Todo mundo entendeu tudo até aqui? Então, beleza. O que pode ser feito? Eu entendo, como assessor jurídico da Fintech, que a solução do problema do Postales é exclusivamente judicial. Não tem como fazer qualquer tipo de composição de conflito que seja na via administrativa, que seja perante a Previc, que faça uma tentativa de acordo, porque a Postales, na verdade, querendo ou não, ela é exclusivamente administradora dos recursos. Por mais que ela tenha que ser responsabilizada, por mais que as pessoas que geraram os prejuízos devem ser penalizadas, o que a entidade representa é um gestor, né? Ela pega o dinheiro de vocês, pega o dinheiro da patrocinadora, junta esse dinheiro e faz um investimento. Esse investimento tem que dar retorno para que os benefícios sejam pagos lá na frente. Mas eu não tenho como solucionar esse problema, esse déficit, esse prejuízo bilionário, indo conversar lá na Postales e falar, olha só, você tem que resolver meu problema, porque senão eu vou entrar com uma ação na justiça contra você. Ele não vai resolver o problema. Sabe por que não vai resolver o problema? Porque ele não tem finalidade lucrativa. Ele está ali exclusivamente para cumprir a função institucional de fazer a gestão desse plano de benefícios. Agora, a gestão ela tem que fazer de maneira correta. E se não fez de maneira correta, o que a gente vai fazer? Ajuizar, infelizmente, ação judicial. Só que a gente tem um outro problema quando a gente se baseia em ações judiciais. Primeiro, porque a ação judicial naturalmente vai demorar, né? Ninguém aqui é inocente de acreditar que uma ação judicial vai ter um resultado positivo com rapidez. Isso não acontece no nosso Poder Judiciário. E quando eu faço o ajuizamento de uma ação judicial contra o Postales, sabe o que o Postales faz? Ele pega essa ação judicial e fala assim, quanto é que estão querendo nesse processo? 100 mil reais. Então eu vou pegar esses 100 mil reais que eles estão discutindo e vou provisionar como perda. Vou entender que aquele dinheiro já não é mais meu, já não faz mais parte do meu arcabouço financeiro. Se eu provisiono esse dinheiro como perda, eu vou ter que fazer a meta atuarial, vou ter que fazer o meu controle de finanças e vou descontar esses 100 mil reais. Ou seja, ele acaba utilizando a ação judicial para fazer a revisão atuarial e isso, querendo ou não, pode ser equacionado entre todos. Então, o ajuizamento massivo de ações judiciais deve ser muito bem pensado quando a gente fala de previdência privada. Por quê? Porque tudo é provisionado como perda. E se é provisionado como perda, pode ser retirado do trabalhador lá na frente. Ok? Então, dá para fazer aventura jurídica? Não. Só pode entrar com a ação judicial se for uma ação judicial que tenha alguma chance de reverter a situação ou que pelo menos a briga seja boa. Entrar com a ação judicial só para entrar não vai dar certo, não. Porque senão quem vai pagar o pato é o trabalhador. Então aqui eu só coloquei o que eu já tinha dito. A ação judicial pode entrar como perda contábil no balanço da entidade, o que diminui a projeção futura de valores, exigindo o aumento de contribuições. Em maio desse ano, em maio de 2016, olha só, o relatório foi aprovado em abril.
em maio de 2016, a gente ingressou pela federação com uma ação judicial. Nessa ação judicial, a Fentect defende o seguinte: o plano de equacionamento do déficit não pode ser aplicado no exercício em que foi aprovado. Então, o plano de equacionamento foi aprovado em 2016, ele só pode ser efetivado em 2017. Isso é um requisito formal, instituído pela norma. Então, se você está realizando o plano de equacionamento do ano em que ele foi aprovado, aí a gente já tem uma nulidade. Além disso, a Fentect entende que o valor relativo à parcela da RTSA não deve ser contabilizado no déficit do plano PBD. Ou seja, a dívida que a empresa tem com o Postales não pode entrar no déficit. E essa dívida é grande, é mais de 1 bi. Então, se eu tenho um déficit hoje de 5 bi, eu tenho que tirar esse 1 bi relacionado à RTSA. Além disso, a Fentect entende que a má gestão do fundo responde por aproximadamente 60% do déficit, ou seja, aquilo que foi reconhecido na CPI dos fundos de pensão corresponde a aproximadamente 60% do déficit. E quem é que vai pagar essa conta? O mútuo. E aí, nessa ação judicial, a gente pediu o reconhecimento da ilegalidade e a imediata suspensão do equacionamento aprovado. A gente discutiu o valor específico do déficit, que não é de 5 bi, que é de 4 bi e meio, que tem que fazer algum cálculo mais específico. Não, a gente não entra nesse mérito, a gente aponta exclusivamente questões relacionadas à forma e questões relacionadas a critérios de justiça, porque eu não posso ter um prejuízo tão grande assim, de aproximadamente 5 bilhões de reais, e querer que o trabalhador pague essa conta. Não é viável que eu tenha um aumento de contribuição do trabalhador, que alguns dizem que é de aproximadamente 50%, se somar tudo, e querer que isso aconteça de uma maneira sem que as pessoas se insurjam contra ele. Essa ação judicial gerou trabalho lá no escritório. No mês de junho inteiro, a gente conversou diversas vezes lá no gabinete, no sentido de se obter uma liminar. Só que o juiz que é responsável pelo processo da federação, ele preferiu esperar um pouquinho. Por que ele preferiu esperar um pouquinho? Porque todo dia tinha uma notícia diferente. É bem capaz de agora no meu celular ter pelo menos mais 3 notícias dizendo que alguém foi preso, que descobriu mais uma fraude, que tem mais algum problema evidenciado com relação ao Postales e as decorrências da CPI. Ou seja, o juiz ficou inseguro. Bom, eu vou evitar que seja feito o equacionamento de uma dívida que todo mundo reconhece como existente. E lá na frente, quem é que vai pagar por isso? Então, o juiz ele preferiu esperar um pouco, o fez de maneira prudente, não estou defendendo ele, por mim ele tinha dado a liminar e pronto, mas ele o fez de maneira prudente. Se eu fosse juiz, eu possivelmente faria da mesma maneira, e ele preferiu aguardar um pouquinho. E aí, o que a gente fez? A gente informou tudo isso aí que você acabou de dizer, que além das questões dos trabalhadores individualmente falando, estarem passando por dificuldades e que todo mundo está sendo sucateado, como você bem disse, nos seus rendimentos, tem gente lá que está sendo preso, tem denúncia que está sendo acatada pelo Ministério Público e que isso deve servir para convencer o juiz de que o equacionamento deve ser imediatamente suspenso. Só que o que aconteceu? Nessa semana, agora, do dia 4 ao dia 8, o pedido de liminar no processo da federação, ele não foi apreciado, porque numa conversa que a gente teve agora, no dia 6, o juiz falou o seguinte: olha só, eu compreendo a situação, eu acho que de fato é uma situação que deve ser remediada pelo Poder Judiciário o quanto antes, mas eu não vou me pronunciar sobre isso. Eu vou declinar a competência para o juízo da terceira vara civil. Por que ele declinou a competência para o juízo da terceira vara civil? Porque lá na terceira vara civil já existe um processo com liminar deferida que foi ajuizado também no mês de maio
e esse processo ele suspendeu as contribuições extraordinárias. Então o juiz falou o seguinte: se eu me pronunciar sobre esse assunto aqui, independente da maneira que eu me pronunciar, alguém vai recorrer, ou vocês ou o Postales. E isso vai gerar uma continuidade de recursos que só vai gerar o quê? Insegurança jurídica. Então ele preferiu concentrar os processos relacionados a equacionamento do déficit nas mãos de uma única pessoa, nas mãos de um único juiz que já vinha se pronunciando sobre esse caso. Essa declinação de competência, ela aconteceu ontem, nem o Rivaldo estava sabendo disso. Tá? Eu trouxe aqui em primeira mão, a gente fez a carga do processo ontem no final da tarde, então o processo hoje deixará de correr no gabinete do juiz em que está e passará a correr no juízo da terceira vara cível. Isso é bom? Particularmente eu entendo que sim. Por quê? Porque pelo menos eu posso prever qual tende a ser o posicionamento desse juízo da terceira vara cível. Ele já concedeu uma medida liminar em um outro processo que não é da federação. E o fato dele ter concedido essa medida liminar, além das questões tratadas por nós no nosso processo, fortalecerão o nosso pedido quando eu for conversar pessoalmente com ele para tratar da concessão de liminar nesse processo da federação. Então, essa, na verdade, é uma juíza, ela está analisando outros casos similares aos tratados da federação e, em um desses casos, ela já deferiu. Então, a gente vai ter que aguardar qual vai ser o posicionamento dessa juíza no processo da federação. Enquanto isso, a gente pode pensar em novas estratégias, né? O fato de haver um processo da federação em que se discuta com seriedade, sem ser aventura jurídica, os pontos que nós acreditamos como necessários para fortalecer o debate, a gente pode pensar em outras estratégias. Existe, por exemplo, um processo em que o Postales está cobrando da BNY Mellon um montante de 2 bi de reais. Seria prudente que a federação ingressasse com um processo contra o BNY Mellon? Particularmente, eu acho que não seria prudente. Até pode pensar numa tese jurídica que tem algum sentido para a federação cobrar do BNY Mellon esse dinheiro. Mas quem tem que cobrar mesmo, quem tem que cobrar de verdade, é o Postales. E o Postales ingressou com essa ação judicial. E o que a federação pode fazer? Pode chegar lá no juiz e falar: olha só, tá vendo esse dinheiro que estão cobrando aqui? Traz para a gente tem interesse nessa ação judicial. Como eu tenho interesse nessa ação judicial, eu estou me habilitando a fazer parte desse processo como amigo do processo, como amigo da corte, ou, tecnicamente falando, amicus curiae, ou como litisconsorte passivo, ou como assistente simples, enfim, o termo técnico a gente vai definir depois, e aí a federação poderá acompanhar de perto, com direito a recurso, com direito a pronunciamento efetivo, esse processo em que o Postales cobra o dinheiro da BNY Mellon. Certo? Todos os processos, quando eu falo todos, são todos mesmo, que tratam do Postales, independente de quem quer que seja pessoa física ou jurídica, todos os processos estão sendo monitorados por mim e pela assessoria jurídica da federação. Tá? Eu recebo, em média, 30 notificações de processos que tiveram andamento, isso dá aproximadamente 1.000 notificações por mês, no que se refere ao caso Postales, ao tema Postales. Então, desde o tema mais simples, do caso mais simples, até o próprio equacionamento do déficit, todos esses processos estão sendo monitorados por nós, ainda que não sejam nossos. Tá? Mas por que a gente está fazendo esse monitoramento? Porque cada um tem achado alguma coisa, né? Muita gente tem achado muita coisa ruim, no que se refere aos debates judiciais, mas tem muita gente trazendo discussões interessantes. E é importante que a gente faça um monitoramento do que o Instituto tem feito. Né? Existem diversas ações judiciais, só em Brasília, de uma mesma entidade, uma mesma pessoa jurídica, existem aproximadamente 4 ações judiciais tratando do mesmo tema, idênticos. E esses 4 processos judiciais foram distribuídos para juízes distintos. Sendo distribuídos para juízes distintos, a minha chance de conseguir uma liminar é de 4 vezes maior. Só que isso é certo? Particularmente, eu acho que não.
Por quê? Porque eu estou tratando do mesmo tema e estou dando um tema para o Jacó, um tema para o Rivaldo, um tema para o Joel e um tema para o Rodrigo Torelli. Cada um deles tem um posicionamento diferente, ou igual ou diferente, mas cada um deles vai se posicionar de alguma forma com relação àquele processo. Se o Jacó fala, eu não vou dar liminar, eu recorro. Se o Joel fala, eu não vou dar liminar, eu recorro. Se o Rivaldo fala, eu não vou dar liminar, eu recorro. Se o Rodrigo Torelli fala, eu vou dar liminar, eu aguardo, fico esperando a liminar até ela ser cassada. Então, o que tem acontecido e o que tem gerado toda essa angústia coletiva é isso. Foi feito um ajuizamento massivo de processos com ampla concessão de liminares que imediatamente depois foram cassadas. Mas isso, a meu ver, não é correto e, inclusive, pode ser suscitada a litigância de má-fé. Ok? E a litigância de má-fé, inclusive, no que se refere à mudança do timbre do nome da pessoa que tem patrocinado isso. O que é importante registrar é que as situações individuais, elas poderão ser analisadas também individualmente, né? Tem gente que tem tido benefícios zerados, tem gente que não está recebendo nada. E aí é importante que essa pessoa converse com a assessoria jurídica para que a gente tente resolver com a máxima urgência esse problema específico. É claro que todo mundo está sendo prejudicado? Sim, mas existem pessoas que estão ainda mais prejudicadas, seja porque tem empréstimo, seja porque, enfim, tem um benefício pequeno. Então, as situações particulares deverão ser analisadas de maneira individualizada. Para finalizar, eu trouxe aqui algumas reflexões. Em primeiro lugar, não existem soluções fáceis para problemas difíceis. A gente está lidando com muito dinheiro, né? Além de estarmos lidando com muito dinheiro, quando a gente fala de previdência privada, a gente está falando necessariamente de gestão de riscos. E não há certezas absolutas em previdência privada. Quando lhes foram oferecido o ingresso no Postales, talvez tenha sido tratado de uma maneira bastante convincente, né? De que vai valer a pena, de que vai render um bom dinheiro, de que isso está atrelado ao contrato de trabalho, de que vocês têm a obrigatoriedade de aderir, enfim. Foi feita uma construção pela empresa ou pela entidade no sentido de convencê-los a aderir ao Instituto, de convencê-los a aderir ao plano de benefícios. Só que algo que talvez não tenha sido tratado é que isso é feito para gerar investimento no mercado de capitais. E o mercado de capitais, ele não é bonzinho. Então, tudo gira em torno de pegar um investimento realizado por vocês no Instituto e investir esse dinheiro no mercado de capitais, seja na solidificação de empresas, seja na construção de empresas, seja na Petrobras, na Vale, enfim, onde quer que seja. Então, quando a gente trata de previdência privada, eu não tenho como afirmar que aquele direito ele é plenamente adquirido ao patrimônio jurídico. Por quê? Porque se esse dinheiro acabar, não tem de onde eu tirar, né? Não tem eu fazer uma mágica e fazer surgir um dinheiro que, por qualquer motivo que seja, deixou de existir. E aí eu finalizo com a questão. A gente precisa responsabilizar quem gera o dano sem sombra de dúvidas. E a federação tem feito tudo para que isso aconteça. Mas até lá, o que a gente pode fazer? A gente tem que aprofundar naquilo que tem sido tratado, né? Eu nunca acho que a gente pode servir como dono da verdade, né? Todas as contribuições individuais, todas as ideias que vêm de vocês, que estão na base, que são os grandes prejudicados por essa situação caótica que foi formada, têm opiniões, têm reflexões sobre o assunto, e é óbvio que é importantíssimo que eu também ouça vocês e também extraia da fala de vocês as posições e aquilo que a gente eventualmente pode fazer. Ok? Aqui, então, deixo os meus dados, meu e-mail, meus telefones. Quem quiser entrar em contato comigo, pode ficar à vontade. Quem quiser ter acesso a esse slide, eu posso deixar disponível tanto para a federação, mas posso enviar por e-mail também para quem quiser. Ok? É isso. Muito obrigado. Bom, eu vou tentar responder todas as perguntas. São muitos crachás, né? São muitos questionamentos, muitas perguntas, são muitas dúvidas. Eu não sei se a gente vai ter tempo hábil para tirar a dúvida de todo mundo, mas aquelas dúvidas que permanecerem,
poderão ser enviadas posteriormente para a federação e para o meu e-mail, e a gente vai respondendo ao longo do tempo, tá? Com relação a algumas questões, antes de começar a responder as questões especificamente, cadê a Amanda? Amanda, eu não tenho como me posicionar, como eu não sou assessoria jurídica do Sintect, eu não tenho como me posicionar com relação ao processo específico de vocês. Então, o fato de ter sido indeferida a liminar e de ter sido apresentado um recurso para a segunda instância, eu nem conheço o seu processo em específico, então eu prefiro não me posicionar sobre ele. A sua segunda pergunta é com relação a se há risco de intervenção. O risco de intervenção ele é latente para toda e qualquer entidade, né? Caso seja apurada a existência de déficit que não seja equacionado, se esse déficit perdura ao longo do tempo, é possível que seja determinada a intervenção. Mas essa intervenção ela não é um processo simples, né? É um posicionamento oriundo do órgão fiscalizador, da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc, e é ela quem pode determinar a intervenção. Com relação à Previc, é importante registrar que os recentes acontecimentos políticos, no que se refere ao desmantelamento do Ministério da Previdência e a tentativa de se fazer uma diminuição dos poderes da Previc, isso acaba com os direitos de todos, né? A partir do momento em que a gente tem um poder público enfraquecido para fazer a fiscalização, isso é ruim para todo mundo. Então, quando a gente ouve falar de reforma da Previdência Social, isso afeta não é só o benefício previdenciário individual, não. Isso afeta o sistema como um todo. Então, né, já que aqui estamos diante de um coletivo de mobilização política e de busca de direitos sociais, é importante que as pessoas também se conscientizem sobre as recentes alterações que são tratadas no âmbito do governo federal com relação às reformas previdenciárias, inclusive de estrutura. Porque se eu tenho uma Previc, que é o órgão fiscalizador, que está enfraquecida, isso vai influenciar diretamente nos fundos de pensão. Tá? Então, há um risco de intervenção, isso ainda não foi sinalizado concretamente com relação à Previc, mas é um risco que deve ser observado, que deve ser acompanhado. A gente não tem casos diários de intervenção. Hoje, que eu acompanho concretamente, diretamente, a gente tem a intervenção no Fundo Portos, né, que é da Federação Nacional dos Portuários. A intervenção não significa que o plano deixou de existir também. A intervenção é exclusivamente retirar quem está no conselho, quem faz parte da direção do fundo, e é nomeado um interventor, nomeado pelo governo federal, que faz a gestão do plano. Tá? Então, a intervenção, ainda que aconteça, não é a finalização, a extinção do plano de benefícios. Com relação a esse conflito de existirem processos em que há concessão de liminar e de existirem processos em que não há concessão de liminar, eu não vou me posicionar politicamente, porque não é esse o meu papel. Tá? Essa briga é de vocês, não é minha. A minha posição é exclusivamente técnica. E, tecnicamente falando, quando você tem diversos processos tratando do mesmo assunto distribuído para juízes diferentes, a chance de se conseguir uma liminar é muito maior. Mas o que se observa, e eu tenho todos os processos aqui em mãos, se alguém quiser, a liminar é concedida, logo seguinte ela é cassada. Daí no processo seguinte ela é concedida e logo em seguida ela é cassada. E aí fica nesse samba de liminares concedidas e cassadas, e hoje existe uma liminar assegurando a suspensão das contribuições extraordinárias, mas isso não significa que ela será cassada, que ela permanecerá vigente. E o processo da federação está sendo encaminhado para esse juízo, né? Para essa juíza, doutora Gilza, que vai analisar também o nosso pedido de liminar. Então, essa questão de ter liminar concedida, de não ter liminar concedida, isso, na verdade, é uma satisfação processual que é precária, né? Ela pode ser derrubada a qualquer momento. Liminar não garante direito de ninguém. Liminar somente paralisa aquela situação dentro do tempo, e aí até que se reconheça o mérito do processo. Óbvio que tem liminares que duram anos, mas quando a gente está falando de 5 bilhões de reais,
a concessão de liminar ela é mais complexa do que uma concessão de liminar num processo de desaposentação, por exemplo. Com relação às possibilidades, pergunta que o Rivaldo fez, dos sindicatos poderem ingressar com ações, isso certamente pode acontecer, né? Como a Amanda bem sinalizou, o Sintect ingressou com a ação em nome próprio, isso pode acontecer, nada impede que haja a existência dessas ações individualizadas, né? Eu só faço a reflexão de que essas ações elas têm que ser trabalhadas com seriedade, né? Não dá para escolher uma tese qualquer, tentar emplacar só para dar satisfação para a base. A gente fez a ação judicial e agora vamos esperar, agora está com o juiz. Não é assim que as coisas funcionam, né? Então, é importante que seja feito uma análise detalhada para verificar se vale a pena mesmo ingressar com esse tipo de ação judicial. Mas daí é uma análise que deve ser feita pela assessoria jurídica do sindicato, né? Não passar esse direcionamento como determinação. Com relação às ações cíveis e criminais, essas ações cíveis e criminais, elas não podem ser tratadas pela Fintect, né? Afinal de contas, a competência exclusiva para tratar desse assunto é do Ministério Público. Então, eu não posso avocar para mim ou avocar para a federação o poder de fazer análise de questões que são de competência do Ministério Público, né? O relatório da CPI dos fundos de pensão, apesar de já ter sido instituída em outra época, lá em 1996, como foi dito, se não me engano, pelo Evandro, esse relatório teve encaminhamentos no sentido de que o Ministério Público fizesse a apuração das responsabilidades. Isso tem sido trabalhado, né? Nós não fazemos esse tipo de acompanhamento no âmbito do escritório, a nossa atuação é exclusivamente no que se refere a direito público. Essas ações são relacionadas a direito privado, a direito criminal, que não são também de nossa competência. Então, eventual acompanhamento desse tipo de processo, nós não poderíamos fazer. E também não acho que renderia frutos significativos para a coletividade. Francisca fez duas perguntas muito interessantes. O que foi descontado vai ser devolvido? Cadê Francisca? O que foi descontado vai ser devolvido? Francisca, como é que funciona? Esse microfone está bom? Tá dando para ouvir direitinho? O retorno é ruim, acho que eu vou precisar de um ponto, brincadeira. Francisca, como é que funciona? O fundo de pensão é aquilo que a gente tem dentro de casa, né? Se eu estou com o pai de família desempregado e só a mãe está sustentando a família, aquilo que a mãe tiver instituído para que se mantenha a situação familiar não vai cobrar depois do pai, né? Eu não tenho como devolver aquilo que foi utilizado para fazer o equacionamento de uma dívida, tá? O que eventualmente pode acontecer? Se se identificar em algum momento que o déficit foi equacionado, ou seja, eu estou com um plano em equilíbrio. O plano em equilíbrio é o que todo fundo quer. Poucos conseguem, mas todo mundo quer. Ninguém quer ter superávit, ninguém quer ter déficit. Todo mundo quer ser equilibrado. Ou seja, o que eu tenho de ativo é suficiente para pagar o que eu tenho de passivo. Certo? Se eu chegar em algum momento da vida, dos próximos anos, numa situação de equilíbrio, aí a eventual existência de superávit poderá ser distribuída entre os participantes, caso a legislação assim preveja, ou eu posso diminuir a existência de contribuições, tá? Não significa que eu vou devolver dinheiro, é outra coisa, tá? Posso me desligar do Postales? Aí você me apertou. Por quê? Por que você me apertou? Porque essa análise ela é individual. Eu não tenho como dizer para você, Francisca, se desliga sem ter analisado a sua vida. Eu não posso dizer para o Jacó, você se mantém sem analisar a vida dele, eu não sei quanto tempo que ele vai viver, eu não sei quanto tempo que ele está dentro do plano, eu não sei quanto de dinheiro que ele tem lá dentro. Se ele entrou recente e ele tem pouco dinheiro, vale a pena sair? Talvez. Né? Se ele tem muito dinheiro, tem uma reserva poupuda, vale a pena ficar? Possivelmente. Né? Então, essa análise do que fazer é uma análise que tem que ser feita de maneira individualizada. Tá? Eu não consigo te dar
Receita de bolo eu não dou nunca. Para esse caso em específico, então, é mais difícil ainda, porque vai depender da situação individual, do patrimônio jurídico dessa pessoa. Tá? Aí, mas a gente pode passar mais ou menos um direcionamento. Quem tem pouco tempo, fica ou sai? Depende de um detalhe também. Você vai conseguir, lá no mercado financeiro, algum investimento que te dê a contribuição da patrocinadora? Não. Não há nenhum investimento no mercado em que a cada R$1 que você ponha, vem alguém e põe mais R$1. Isso você não vai conseguir. Se conseguir, sem ser de previdência, você me avisa que eu quero entrar também. Sem ser pirâmide também, que eu não quero não. Então, se você não vai ter um fundo de investimento em que para cada R$1 que você pôr, vai ter R$1 da parte contrária, então, peraí, vale a pena eu sair? Eu vou ser educado de fazer a poupança previdenciária que eu deveria ter aprendido lá no colégio? Eu vou aprender como é que funciona o mercado financeiro para que eu mesmo faça os meus investimentos? Eu vou me inscrever no Tesouro Direto e acompanhar todos os dias a planilhazinha em verde e amarelo para saber como é que funciona? Se você fizer isso, aí você pode pensar se vale a pena ou não permanecer ou sair da entidade. Tá? Para a pessoa que não tem educação, e quando eu falo educação não é falta de educação não, tá? É para a pessoa que não sabe, que não aprendeu como é que faz poupança, como é que guarda dinheiro pensando no futuro, aí essa pessoa ela precisa de alguém tirando dinheiro dela todo mês para que esse dinheiro seja alocado dentro de uma reserva coletiva e que essa reserva coletiva responda por um resultado lá na frente. Tá? A Cibele também me fez uma pergunta. Cadê a Cibele? Cibele vira para mim e pergunta: qual que é o posicionamento, qual que é a luta da categoria? Essa pergunta quem faz sou eu. Qual que é a luta da categoria? O que vocês querem? Tá? Essa resposta não é a assessoria jurídica que vai dar para vocês. O que a gente acha que é mais prudente? Quando a gente está no coletivo, a gente tem mais cabeças pensando, a gente tem mais pessoas fiscalizando, a gente tem pessoas que estão se instruindo, que estão se especializando naquele assunto. É fácil aprender previdência complementar? Não é não? Mas é possível? Com certeza. Tá? Educação previdenciária é o caminho para tudo. Para ser feliz, para se dar bem no amor, para descobrir como é que a vida é linda. Educação previdenciária é fenomenal, mas tem que ser feita. Tá? E se a educação previdenciária não for feita, e se eu estou deixando o meu dinheiro na mão de outra pessoa, sem saber como é que essa pessoa está gerindo, aí eu não posso querer falar: ah, não, você fez errado, dá aqui para mim. Eu tenho que aprender como é que faz. Entendeu? Eu tenho que saber se aquela empresa que está sendo feito aquele investimento de 10 milhões de reais, se aquela empresa é idônea. Opa, mas espera aí, por que você fez um investimento acima do que a lei permitiu? Por que ao invés de investir 15, você investiu 20? É esse tipo de questionamento que deve ser feito. Tá? É entrar profundamente dentro da estrutura do fundo de pensão. Tá? Mas não é entrar só na parte do conselho, de fazer parte do conselho. Não, é aprender, acho que o microfone vai acabar a bateria, é aprender de fato como é que as coisas funcionam e buscar informação constantemente. Alguém aqui leu o relatório dos fundos de pensão por completo, as 1000 páginas? Pois é. O Evandro pergunta: é possível fazer portabilidade do BD sem sair da empresa? Cadê o Evandro? Evandro, eu vou te responder essa pergunta por e-mail, tá? Porque tem umas peculiaridadezinhas no que se refere à portabilidade, e a portabilidade é o assunto que a gente menos trabalha no nosso dia a dia. Então, eu sei que ela existe, eu sei como é que funciona, mas para eu te dizer expressamente se é possível fazer sem sair, eu ainda não sei, mas eu te respondo por e-mail. Você deixou seu e-mail aqui? Não, né? Você me manda um e-mail que eu te respondo. Pode ser? Maravilha. Se a liminar cair, vão descontar tudo de uma vez? Olha, eu acredito que não, mas vai depender de como essa eventual cessação de liminar vai ser trabalhada pelo Poder Judiciário. Tá? A priori, não. Mas tem um detalhe: se é concedida a liminar, o déficit continua existindo. E esse déficit vai precisar ser realizado. Ok? Enquanto está se discutindo a RTSA, enquanto está se discutindo os prejuízos oriundos e certificados pela CPI dos fundos de pensão, enquanto está se discutindo se a forma como foi feito o relacionamento está correta ou não,
esse déficit ele vai continuar existente e ele foi aprovado. Então, ele vai ter que ser feito. O que a gente pode fazer? É encontrar medidas que permitam que esse déficit seja feito de uma maneira ou mais suave, ou não incorra o valor total, ou que se apure primeiro a responsabilidade do fulaninho. Tá? Mas a existência do déficit é latente. E com relação à existência do déficit, eu não posso fazer nada. Tá? Você me perguntou também se ao invés de pagar as contribuições, por que eu não posso ter um benefício menor? Essa é uma hipótese mesmo, tá? Mas isso exclusivamente para quem é assistido. Né? Eu posso diminuir o benefício que já foi concedido para quem está recebendo o benefício, mas aquelas pessoas que estão ativas, elas precisam pagar contribuições. É por isso que é feita na forma de contribuição extraordinária. Acho que foi isso. A doutora Luciana tinha alguns questionamentos também. Foram feitas 2 perguntas. Uma pela Amanda, sobre o ADC, que ele consta no contra-cheque de vocês com o pagamento, mas logo abaixo consta com o desconto. E se há um prejuízo nisso? Se a gente simplesmente olhar pela questão de valor, para quem passou a receber o pagamento do adicional de periculosidade, que é exatamente o mesmo valor do ADC, a conta não é negativa, né? Desconta-se o ADC, mas está pagando o adicional de periculosidade, permanece o mesmo valor. Mas qual é a questão aqui? O acréscimo do pagamento do adicional de periculosidade para aqueles que têm direito, já que, além de ter os riscos da atividade típica de carteiros, e é por isso que o ADC foi criado, é por isso que ele é pago, já que vocês estão sujeitos a todas as intempéries, aos riscos da atividade de carteiro, o acréscimo para aquele que tem um risco a mais, que é o risco de utilizar uma motocicleta para fazer o trabalho, esse risco não está sendo remunerado. E o prejuízo é exatamente nessa questão. Eu não estou dizendo que aquele que utiliza carro, ônibus, bicicleta ou mesmo a pé, ele não tem risco. Mas a gente também tem que reconhecer que o que utiliza a motocicleta, ele está realmente com mais risco do que utiliza outro meio de transporte. Então, o prejuízo é exatamente em relação a isso. Ele deixou de ter o acréscimo efetivo em relação ao acréscimo da periculosidade. Tá, bom. Os encargos, fundo de garantia e INSS, eles são sobre a remuneração. Eu confesso que eu não tenho aqui um contra-cheque para analisar, por exemplo, se o fundo de garantia, é isso que eu ia falar, como o reflexo do fundo de garantia é 8% da remuneração, aquele valor que está sendo descontado, ele não inclui a remuneração. Então, não incide fundo de garantia sobre o ADC. Quando numa ação se postula o pagamento de qualquer parcela, tem que se postular os reflexos disso. Fundo de garantia, férias, 13º. Então, isso não está sendo utilizado na ação, conseguindo o restabelecimento, ou mesmo se um dia a empresa, sendo boazinha, resolver pagar administrativamente o ADC para os motociclistas, ela vai ter que fazer a compensação de tudo isso que deixou de ser recolhido em razão do desconto realizado. E a outra indagação que foi feita foi sobre o pós-emprego, questão da PLR. O problema é que a PLR ela é calculada ano a ano, ou no período que foi estipulada, e vai ter que ser apurada naquele ano específico. Então, se o valor que a empresa deixar de computar no pós-emprego, é claro que ele deve aumentar o valor da PLR, mas o que já foi calculado anteriormente dificilmente vai impactar numa PLR de um ano futuro, a não ser que, em uma eventual ação que seja ajuizada, e dentro do prazo específico, tem que ser o prazo de 5 anos, consiga-se demonstrar que a inclusão daquele valor para a apuração da PLR foi equivocada, foi ilegal. Mas, para isso, tem que ser feito um cálculo e demonstrar onde está a ilegalidade. Mas, no ano em que esse valor deixar de ser computado, a PLR realmente vai ter um impacto positivo. Bom, houve um questionamento referente às mudanças que estão sendo implementadas nos manuais da empresa. E aí eu vou tratar dos manuais como uma regra interna, um regramento interno da empresa, já que são regras, direitos e deveres que ela mesma cria.
Normalmente, eu acredito que essas mudanças elas não sejam nem consultadas ou mesmo negociadas com a federação. Às vezes, apenas a notificação das mudanças que serão implementadas, como que aconteceu com o abono pecuniário, os 70% sobre o abono pecuniário. É possível, sim, uma mobilização, o acompanhamento disso por parte da federação, por parte dos sindicatos, que podem tentar questionar essas modificações implementadas pela empresa. Administrativamente, é claro que isso vai ser mais difícil. Isso pode até provocar uma mobilização por parte da categoria para que um determinado direito que está sendo retirado, está sendo modificado. Eu me recordo que isso aconteceu muito na época do ADC. Houve, inclusive, ajuizamento de dissídios de greve, porque os motociclistas, os carteiros, de forma geral, estavam questionando o pagamento do ADC. Então, foi por conta dessa mobilização que o ADC surgiu inicialmente por meio de negociação coletiva e depois foi acrescentado ao MAMPS. Hoje virou uma norma interna, cuja modificação é muito mais difícil do que pela negociação coletiva, que na época da negociação, até a assinatura do acordo coletivo, ou mesmo no dissídio, pode, enfim, ser uma moeda de troca muito cara para vocês. Quando é incluído na norma interna e adere ao contrato de trabalho, a garantia da manutenção de qualquer direito é muito mais forte. Houve alguns questionamentos referentes a ações individuais contra ações coletivas, litispendência, que o rapaz perguntou o que é uma litispendência. No momento que uma ação judicial ela é ajuizada, o mesmo autor ele não pode ajuizar a mesma ação contra o mesmo réu com os mesmos pedidos. Isso é mais ou menos exatamente o que o Leandro comentou em relação às ações ajuizadas pela ADCAP. É exatamente a mesma parte, o mesmo autor, ADCAP, contra o mesmo réu, Postales, com o mesmo pedido, suspensão do pagamento do equacionamento. Pelo que foi mencionado, são 4 ações com o mesmo objeto e mesmas partes. Isso é uma litispendência e isso é vedado pelo ordenamento jurídico. Se até agora nenhum juiz percebeu essa litispendência, eu não conheço os processos, é o Leandro que conhece, ele pode falar melhor sobre esses casos, mas uma ação judicial, quando há litispendência, ela é extinta. Trazendo aqui para o caso trabalhista, o ADC, a ação ajuizada pela Fentect, questionando o restabelecimento do pagamento do ADC. É possível o ajuizamento de ações por parte dos sindicatos? Sim. Por quê? A parte autora é diferente. A federação é diferente do sindicato. Então, isso não configura litispendência. Da mesma forma, o trabalhador individualmente pode ajuizar a mesma ação. O autor quem será? O trabalhador, contra os Correios, postulando o restabelecimento do pagamento do ADC. Então, a gente tem 3 instâncias ajuizando a mesma ação com o mesmo objeto, mas os autores são diferentes e isso não configura litispendência. O que implica o ajuizamento de uma ação na Justiça do Trabalho, que é tratada de uma forma diferente? Na Justiça do Trabalho não se tem pagamento de custas iniciais. Quando o trabalhador individualmente ajuiza uma ação, ele pode pedir os benefícios da justiça gratuita, que são devidos quando ele recebe até 2 salários mínimos, ou ele assina uma declaração dizendo que não tem condições financeiras de pagar as despesas processuais do processo. Quem perde a ação é condenado no pagamento das custas processuais. A partir do momento que essa ação é ajuizada pela federação ou pelos sindicatos, é muito mais difícil conseguir esse benefício da justiça gratuita, a não ser que apresente as suas contas, as suas despesas, demonstrando que está no vermelho e não vai conseguir pagar as custas. O judiciário trabalhista tem uma certa resistência na concessão da justiça gratuita para a pessoa jurídica. Então, a gente tratando aqui, no caso, federação, Fentect ou sindicatos regionais, para se conseguir a justiça gratuita vai ser bem mais difícil. E se perder uma ação, vai ter que pagar as custas. As custas correspondem a 2% do valor dado à ação.
Se a gente ajuiza uma ação concedendo o valor da causa R$10.000, vai se pagar R$200. Dá para pagar. Mas se a ação é ajuizada concedendo o valor da causa o valor de R$1 milhão, são R$20.000 para pagar. Eu sei de um caso específico em São Paulo que um sindicato deu ao valor da causa R$1 milhão, e o sindicato não tinha dinheiro para pagar as custas. Então, a questão do ajustamento de várias ações, e trazendo já para a justiça comum, que é onde as ações contra o postales são ajuizadas, tem que se pagar custas iniciais para ajuizar a ação. Quem perder, paga custas e honorários sucumbenciais. Quando o Leandro falou aventura jurídica, especialmente a gente tem que considerar o valor da causa no final, se perder. Então, tem que analisar muito bem a causa que vai ser pedida, os argumentos jurídicos foram apresentados, porque se perder, a dívida é grande ao final. E quem vai pagar? A federação ou os sindicatos. Então, respondendo a pergunta, não há o caso de dispendência. A federação ajuizou a ação de ADC, de abono pecuniário, o sindicato pode ajuizar, o trabalhador individualmente também pode ajuizar. A assessoria jurídica da Fentect não possui nenhum impedimento para prestar assessoria jurídica para os sindicatos legais. Os sindicatos regionais. Isso tudo depende de uma negociação entre o escritório e o sindicato interessado. Num determinado momento, nós, que somos assessoria jurídica da Fentect, também fizemos assessoria jurídica para o Sintect DF. Não teve nenhum empecilho em relação a isso. Então, se algum sindicato regional tiver interesse em contactar-nos para que a gente possa conversar, ou mesmo emitir um parecer jurídico pontual, especificamente sobre um assunto de interesse, entre em contato conosco que a gente pode conversar, não há nenhum impedimento. Deixa eu só te complementar, Luciana. Além de podermos fazer assessoria jurídica também do sindicato, ainda que estejamos em Brasília, ou a contratação de eventual parecer, caso o sindicato possua ações judiciais nos tribunais superiores, a gente também pode fazer o acompanhamento dessas ações. Claro que tudo conversado, tudo tratado, tudo negociado, mas a gente tem uma expertise muito grande na atuação em tribunais superiores e isso pode ajudar no trabalho realizado por vocês diretamente na base. E também para aqueles sindicatos que já possuem assessoria jurídica, nada impede que nós façamos alguma parceria com os escritórios locais para discussão de teses, desenvolvimento de teses, assessoria aqui nos tribunais locais, nos tribunais superiores, enfim, sempre para aprimorar o trabalho jurídico prestado a vocês. E, enfim, ampla assessoria jurídica nas negociações coletivas. Como foi dito aqui, indagado, é possível, sim, por meio de um acordo coletivo ou mesmo convenção coletiva, reduzir direitos. O que significa isso? Reduzir salário, reduzir jornada de trabalho ou outros direitos. Em momentos de crise, é muito comum ver na mídia que uma grande empresa ou eventual empresa está negociando com o sindicato para reduzir salário, reduzir jornada e, assim, evitar um número grande de demissões. O que eu analiso do acordo coletivo de vocês é que há muitas vitórias. É muito mais fácil a gente falar das perdas do que em relação às vitórias. Questão de extensão de plano de saúde aposentados, por exemplo. Eu, particularmente, nunca vi nenhuma categoria que estenda plano de saúde a aposentados. Isso é uma grande vitória de vocês e que eu sei também que todo ano a empresa bate nisso na hora da negociação coletiva. Percentual de hora extra, que foi mencionado especificamente, 70%. A Constituição manda que seja apenas 50%. Vocês conseguiram 70%. O adicional de 70% sobre abono pecuniário também é uma vitória. É verdade que, ao estipular a base de cálculo das horas extras apenas ao salário base, aí sim há um prejuízo. Eu ajuizei, quando a gente ajuizou algumas ações pelo Sintec, ações individuais, e eram especialmente as ações de horas em itinere, era o cálculo das horas extras. E, em alguns casos, quando a empresa, na execução, na hora de calcular o valor devido, vinha com a argumentação de que na norma coletiva é 70% sobre o salário base, havia casos que era melhor, sim,
70% sobre o salário base, porque a pessoa não tinha muitos anuênios, não tinha gratificação, o salário dela era praticamente o salário base. Então, tem que se averiguar cada situação. O que é melhor, 50% da remuneração total ou 70% sobre o salário base? Isso é um caso que tem que ser feito individualmente. Com certeza, na hora da negociação, a massa da categoria, que não tem cargo comissionado, que tem pouco tempo de casa, os 70% são mais benéficos, sim. Mas também tem outras pessoas que têm cargo comissionado, ganham alguma gratificação, os adicionais como o ADC e o adicional de periculosidade, eles entram no cálculo das horas extras e aí não há o benefício, os 70% não fazem tanta diferença, porque a base de cálculo é muito maior. Na negociação, a gente tem que pesar o que é. Não é, alguém vai sair perdendo. Não há um consenso de 100% de êxito. Eu estou falando exclusivamente de 70% das horas extras. Mas se a maioria da categoria é simplesmente o salário que considera, a gente tem que entender também que isso foi considerado e os 70% fazem uma diferença muito grande. Mas é possível ações postulando isso. O adicional, 70% sobre a remuneração. Mas há uma tese forte dizendo que, se for negociado, prevalece o que é negociado. E isso eu estendo também para a questão o interesse do governo hoje em que acabe-se os direitos trabalhistas e que se privilegie o negociado sobre o legislado, se vocês alguma vez ouviram falar sobre isso. É simplesmente na negociação coletiva prevalecer sobre o que está na lei. E a gente sabe que 90% das categorias a negociação coletiva vai ser muito enfraquecida. Quem vai sair perdendo? O trabalhador, com certeza. Mas vejam que o acordo coletivo de vocês, ele é muito bom. Tem muitos direitos que muitas categorias não têm, e isso é fruto da mobilização de vocês, da união de vocês na hora das negociações. E a assessoria jurídica está totalmente disposta, a gente acompanha essas negociações para que vocês sempre consigam novos direitos e não percam aqueles que já foram conquistados. Quanto à licença maternidade, a mim não chegou nenhum tópico específico quanto a isso, mas certamente esse é um tópico que pode ser travado, levado para a negociação e que seja incluído no próximo acordo coletivo que vai ser feito esse ano. Tá bem? Só em relação à licença paternidade, só uma informação, inclusive hoje eu vi a notícia que os servidores do judiciário conseguiram a extensão da licença paternidade para 20 dias. Então, essa é uma pauta que está presente em todas as categorias e que certamente vai fazer presente na próxima negociação que vai acontecer agora. Antes, deixa eu só fazer uma informação de que acabou de ser publicada uma medida provisória número 739, na verdade foi publicado ontem à noite, de 7 de julho de 2016, que traz alterações com relação à concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, e isso deve influenciar bastante na categoria, porque, infelizmente, a categoria dos carteiros é uma das que mais tem acidentes de trabalho, né? Então, preparem-se para receber uma enxurrada de questionamentos com relação aos efeitos dessa medida provisória, que eu ainda não estudei, só estou dando a notícia. O Duarte pergunta como é que fica, ele ingressou na década de 80 e deseja sair. Cadê o Duarte? O número da medida provisória é 739. 739, quase voz de bingo, né? Já está sendo elaborado, tá? Mas eu não li ainda porque eu recebi a notícia hoje. Eu estava no caminho e não deu tempo de ler. Bom, o Duarte, cadê o Duarte? Duarte falou, eu ingressei na década de 80, já não me interesso mais em permanecer no plano, quero sair. Como é que isso acontece? Bom, em primeiro lugar, a despeito da forma como foi feita lá na década de 80, no que se refere à adesão ao plano de benefícios, o sistema de previdência complementar, ele tem uma característica principal que se diferencia de todo e qualquer outro sistema existente no país. Ele é um sistema facultativo, tá? Ainda que os Correios tenha dado
junto com a assinatura da carteira de trabalho, colocou lá o papelzinho para você assinar, essa assinatura ela poderia não ter sido feita, tá? Se você deseja sair do plano de benefícios, mas deseja permanecer na empresa, você pode simplesmente requerer o cancelamento da sua inscrição. Os valores eventualmente existentes na sua conta ou a que você teria direito, eles só poderão ser pagos quando você se aposentar e sair da empresa. O pagamento de benefício de previdência complementar, ele está atrelado ao encerramento do vínculo empregatício, tá? Ainda que com ele não se comunique. Existem algumas ações judiciais em que se pretende a concessão de benefícios de previdência complementar para aquelas pessoas que já se tornaram elegíveis enquanto o vínculo é mantido, né? Isso é muito comum, que as pessoas se aposentem e continuem na empresa. Cadê o Mendes? O Mendes deve estar lá fora. O Mendes estava conversando comigo lá fora sobre isso, né? Que é a tal da desaposentação. Então, quem desejar sair do plano de benefícios, pode, mas vai receber a reserva. Para ter reserva tem que sair da empresa. Tá? Para ter direito a resgate ou portabilidade. Quem que falou de portabilidade antes? Já saiu, o Evandro, deu uma saidinha. Então, para portar ou para resgatar, é necessário romper vínculo. Tá? Com relação a essa pergunta específica dos trabalhadores afastados no período de mudança de PD para CD, eu não conheço essa tese. Tá? Nunca fui provocado com relação a esse assunto em específico. Tá? A gente não faz assessoria jurídica de vocês especificamente, mas é uma possibilidade de pensarmos bilateralmente em alguma coisa nesse sentido. Tá? Mas que eu tenha feito ou que eu conheça a tese, a gente não trabalhou. Tá? Se tem dívida, aí tem que apurar realmente se essa dívida é correta ou não. Tá? Via de regra, se a entidade pede devolução de contribuição, a gente consegue barrar na justiça. Então, tem algumas peculiaridades que a gente pode conversar depois. Tá? Com relação ao relatório sobre as ações existentes, eu vou deixar para a federação e, enfim, a gente eventualmente vai ser provocado com relação a esse assunto. O Alexandre, cadê o Alexandre? Está ali sentado. Alexandre, você fez reflexões muito interessantes e a sua pergunta foi mais no sentido de se seria possível bolar uma ação para tirar o dinheiro do fundo, né? Para que a pessoa retire aquilo que ela contribuiu ao longo dos anos e possa usufruir desse dinheiro. Como eu disse para o Duarte, o resgate da reserva ele só é possível com o rompimento do vínculo empregatício. Então, não tem como você resgatar e permanecer na empresa, né, dentro da mesma perspectiva, e optar por retirar esse dinheiro. O que você pode fazer é cancelar a sua inscrição, deixa de participar, e aí quando você se torna elegível ao benefício previdenciário, você faz o pagamento desse plano ou tem essa reserva garantida ao final do processo. A Fabiane ou Fabiana? Fabiana pergunta: até que ponto o Postal Prev será afetado? Essa pergunta é maravilhosa, Fabiana, porque está todo mundo falando do BD Saudado, né? Ninguém está falando do Postal Prev. O Postal Prev ele vai ser afetado sim. Tá? Por que ele vai ser afetado? Porque o dinheiro ele foi investido. E esse dinheiro deveria ter dado um retorno. Se esse dinheiro não deu retorno, o benefício vai diminuir. Tá? Então, não necessariamente haverá a necessidade de contribuições extraordinárias, mas possivelmente haverá diminuição de benefício. Tá? Isso ainda não está sendo trabalhado concretamente, até onde eu saiba, por nós não está com certeza, mas é algo que futuramente vai ter resultado. Tá? No relatório da CPI, eu sempre me refiro ao relatório da CPI dos fundos de pensão, porque ele traz prova. Né? É difícil a gente fazer prova em previdência fechada, porque a gente está falando de número, e advogado não gosta muito de número. Né? Com o relatório a gente já tem a prova lá, linda, feliz e contente, e a gente pode se utilizar dela para pretender os direitos. Né? E tem vários cartazes afixados que nenhum direito a menos, e é isso mesmo que tem que ser, mas a gente precisa comprovar quando esse direito ele é retirado. Então, no relatório da CPI dos fundos de pensão, há remissão específica aos eventuais prejuízos que serão experimentados pelo CV Postal Prev, mas judicialmente isso ainda não foi trabalhado. Tá?
Eu tenho uma pergunta aqui, só que eu não anotei o nome de quem fez a pergunta e já não me lembro mais do rosto, mas a pergunta foi, a primeira uma afirmação, o rombo do Postalis tem 3 questões. Uma delas, Suzy, cadê a Suzy? Suzy saiu. Bom, vou responder mesmo assim. É possível rever o benefício do alto escalão? Não. Tá? A revisão de benefício ou a imposição de contribuições extraordinárias ocorre de maneira coletiva. Não tem como individualizar daquele cara que ganha R$500 mil por mês. Tá? Ele faz parte do plano, participa como um todo, tem direito àquilo que, se ele recebe 500 mil, deve ser por algum motivo, que eu não sei dizer qual é, e nem compete a mim dizer, mas não tenho como pedir para que diminua especificamente o benefício de 500 mil dele. Tá? E, possivelmente, para que ele pretenda benefícios altos, ele necessariamente vai ter contribuído com valores altos. Tá? Além de ser um plano facultativo, como eu disse antes para o Duarte, esse plano ele é eminentemente contributivo, ou seja, o valor do benefício tem ampla relação com a minha capacidade contributiva. Tá? Quando eu faço a contribuição é para pretender aquele benefício, e a minha contribuição é baseada nesse critério de cálculo. Wesley, cadê o Wesley? Está aqui na frente. O Wesley falou que o Conselho aprovou a contribuição extraordinária e perguntou se seria possível fazer equacionamento sem contribuição extraordinária. Wesley, existem alguns pesquisadores da área de previdência, principalmente economistas, que defendem uma terceira via de equacionamento de déficit. Eu não vou explicar exatamente como essa terceira via funciona. Primeiro, porque é uma tese inédita que eu gostaria de trabalhar primeiro. Segundo, que ela é muito, muito, muito técnica. Mas, em linhas parcas, trata-se de uma possibilidade de fazer a apuração do déficit de acordo com a reserva matemática líquida e não de acordo com a reserva matemática bruta. Tá? É uma tese interessantíssima, que tem sido levantada, mas ainda no âmbito de individual. Coletivamente, eu acho impossível. Tá? Então, se eventualmente surgir uma tese nesse sentido, que objetive a solução do déficit previdenciário do Postalis, sem que seja feito esse equacionamento coletivo, seria só através de ações individuais. Tá? E baseado em algo que não está previsto na lei. Então, assim, é uma tese linda, tecnicamente bem construída, é uma tese acadêmica, inclusive, mas a realidade, ela ser aplicada na prática, é um pouco difícil, tá? Porque eu não tenho lei ancorando essa tese. Mas é uma possibilidade, assim, uma possibilidade de discussão, não uma possibilidade efetiva de garantia de direitos. Tá? Marcos pergunta se o trabalhador pode sair do plano tendo empréstimo. Cadê o Marcos? Marcos lá no cantinho. Marcos, então, o trabalhador só pode sair do plano se ele romper o vínculo com a empresa. Tá? Não tem como fazer resgate de reserva mantendo o vínculo empregatício. Tá? O que ele pode fazer é cancelar a inscrição. Com relação ao empréstimo, daí tem que ver se ele está disposto a sair da empresa, porque eu entendo que o seu questionamento seja com relação ao empréstimo em si, mas daí tem que ver se ele está disposto a romper o vínculo com a patrocinadora. Ele pode cancelar a inscrição com o empréstimo? Talvez não, porque aí a entidade não vai ter como garantir o recebimento desses valores. Foi consignado desconto em folha? Então tá, então pode. Se o plano for extinto, posso resgatar o valor? Bom, se o plano for extinto, a gente tem que ver se vai ter valor. Tá? A hipótese de extinção do plano é o caos total. É aquilo que ninguém quer. Tá? A gente tem alguma hipótese hoje de plano extinto? Tem. Famoso plano Aeros, da Varig.
Foi um caos, todo mundo, né, passando necessidade mesmo, gente que ganhava uma remuneração razoável, não tendo dinheiro para comer porque o plano foi extinto. Então, ninguém quer que o plano seja extinto. Se for extinto, tem que ver se vai ter valor ainda para ser distribuído, tá? Mas os participantes têm precedência na dívida. Então, eventualmente, se houver uma intervenção com liquidação do plano, os valores são necessariamente, os valores restantes, óbvio, são necessariamente para que se realize o pagamento de benefícios, inclusive valores de imóveis, valores de investimento de longo prazo, tudo isso é liquidado antecipadamente e é feito o pagamento de benefício.